No vídeo anterior, eu abordei que sem dinheiro, sem capital investido diretamente nesses cultos religiosos, nenhuma religião se sustenta no mundo, nenhuma ideia ou crença religiosa se propaga. Logo, é interessante ressaltar que eu deixei uma pergunta no ar a respeito das possibilidades que uma pessoa tem para não ser vítima desses estelionatários da fé alheia, e é sobre isso e muito mais que eu vou abordar no vídeo de hoje. Portanto, acompanhe. Não é preciso pensar muito para responder aquele questionamento que eu fiz no outro vídeo a respeito se o capitalismo se coaduna com os preceitos religiosos cristãos. Basta apenas enxergar a nossa realidade. Se nós tivéssemos uma concepção majoritária na nossa sociedade de pessoas que, antes de investir qualquer coisa, antes de doar o seu dinheiro para qualquer instituição de caridade, verificasse o que aquilo que eles estão oferecendo como barganha, como moeda de troca, nenhuma dessas religiões hoje mais existiria por falta de capital que sustentasse esses cultos, essas vendas de produtos ou até mesmo esses estabelecimentos que não pagam impostos chamados igrejas. Como Deus não existe, e se ele existisse já teria castigado esses mercenários da fé alheia, que se locupletam desavergonhadamente perante a visibilidade pública sem nenhum senso de pudor, confiantes na impunidade da justiça do homem, nós temos que perceber que essa impunidade só vai se perpetuar até quando as pessoas tiverem consciência daquilo que estão fazendo com o seu próprio dinheiro e quando se derem conta que o respaldo daquilo que acham que vão ter em troca do dinheiro doado a essas igrejas não tem o devido retorno daquilo que elas acham que vai acontecer com base nas mentiras, nos discursos mentirosos, disfarçados de um viés religioso de um Deus que, reitera-se, não existe. Eu sei que para muitas pessoas ouvir isso é um fator de constrangimento, talvez de desilusão. Algumas pessoas se sentem meio desamparadas por achar que não tem nada em quem confiar, quando na realidade só podem e devem confiar somente nelas mesmas. Mas até que as lapadas da vida e as pauladas atinjam as pessoas num grau considerável, elas não vão pôr vergonha na cara e vão continuar enchendo a cara de maquiagem ou de falsa vergonha para continuar propagando essas mentiras e ainda por cima sustentando essas falácias religiosas que tanto disseminam discórdias e impropérios, contendas e brigas entre as pessoas. Propagam mais discórdias do que paz entre as pessoas. Mas o foco nesse vídeo é a questão do viés econômico que se esconde por trás de toda essa conjectura nojenta, porém religiosa, que existe ainda na nossa sociedade. E o fato primordial de como nós devemos fazer, sobre como nós devemos agir para nos defender e nos proteger desses estelionatários da fé alheia, consiste no simples fato de nós aprendermos a canalizar todo o investimento, todo o dinheiro que nós fazemos em algo que de fato possa nos dar o devido retorno. Tudo bem se você é uma pessoa que quer continuar achando que Deus existe. Tá tudo certo. Seus pensamentos, suas crenças, você devota a quem você quiser. Tranquilo? Agora, a partir do momento que você devota o seu dinheiro a um determinado culto religioso, a uma determinada igreja, que a partir desse dinheiro dissemina valores, entre aspas, cristãos, evangélicos, mas que escondem por trás desse viés uma moralidade pútrida, machista, homofóbica, racista, completamente antissocial, dentre várias outras vertentes, você vai estar corroborando para um caos social que só vai perpetuar desgraças, brigas, discórdias por todas as partes do mundo. Então, a partir do momento que nós venhamos a identificar que o nosso dinheiro não deve ser usado para esse tipo de propagação, nós passamos a canalizar aquilo que realmente importa. Pegue seu dinheiro a partir de hoje, para você que quer se sentir mais próximo de Deus, e doe para uma instituição de caridade. Pegue seu dinheiro, seus 10% do seu salário que você
doa à igreja achando que está dando para Deus e compre 1 ou 2 ou 3, quantas puder, cestas básicas para uma família que não tem condições de prover sua própria alimentação. Fazendo isso, você vai estar muito mais próximo de Deus, porque você vai ver a gratidão das pessoas que, de uma certa forma, suplicam por uma ajuda e não tem quem faça nada por elas. Elas, inclusive, vão enxergar você como um deus ou como uma deusa por estar suprindo uma necessidade tão importante que elas têm. Eu continuo sendo ateu. Não vou mudar minha concepção em relação a nada. Até porque, como eu já falei em outros vídeos, as pessoas que alcançam racionalidade dificilmente voltam para as trevas. Então, mas para você que ainda está nesse processo, ou nessa vontade voluntária ou involuntária ou instigada de continuar crendo em Deus, entenda que o seu dinheiro é um bem material, que só tem valor para nós, seres humanos. Se existe algum Deus que está acima de tudo e de todos, supostamente falando, que a tudo criou, que a tudo tem um domínio, mas que precisa do seu dinheiro para se propagar, para criar seus templos religiosos, para disseminar a sua palavra, saiba que esse Deus não vale absolutamente nada. Vamos voltar a falar sobre o que a Bíblia fala sobre a questão da riqueza e da prosperidade, que é o grande foco do vídeo e também o que mais acomete a nós que estamos aqui no Ocidente. Observem que a Bíblia, ela fala em várias de suas passagens, eu não vou ficar citando aqui, porque eu tenho nojo de ler aquele livro, já li o suficiente para saber que não presta, mas em várias passagens da Bíblia, ela incita que a prosperidade é uma vontade de Deus para o homem. E tirando as várias interpretações que acometem sobre isso, alguns dizem que essa prosperidade é uma prosperidade espiritual, que dá ao homem sua capacidade de viver plenamente, com tudo aquilo que ele precisa, mas não aquela prosperidade de ter tudo além do que ele necessita, às custas da exploração de pessoas, dos animais e da natureza de um modo geral. Tem essas duas vertentes, mas vamos entender que a prosperidade seja uma prosperidade de abundância plena, certo? Então vamos lá. Pensa aqui comigo, rapidinho, vou ser bem direto e objetivo. Se o seu Deus preceitua que você tenha uma prosperidade, é óbvio que ele vai fazer por onde você encontre os caminhos necessários para tal. Sem que precise que você roube, sem precise que você passe por cima de terceiros, e sem que seja preciso que você faça algo ilícito que venha prejudicar as vidas alheias ou vilipendiar os animais, maltratar, destruir a natureza e assim por diante. Então, com base nessa perspectiva, que é a mais correta, visto que Deus é o Criador de tudo e de todos, e todas as vidas para Ele têm igual importância, não me pergunte por que existe uma indústria da carne que mata animais criados por Deus de forma diária, industrial, consecutiva e de forma tão sanguinária diariamente, porque essa é outra prova de que Deus não existe. Esse sangue diário monstruoso derramado por animais que não deveriam ser alvo da cobiça, do comércio e do mercenarismo humano. Então, vamos supor que essa prosperidade seja algo de fato que Deus preceitua e que dê ao homem tudo aquilo que necessita para sobreviver com dignidade, sem precisar explorar os seus semelhantes. Por que existem tantos padres e tantos pastores que subjugam, mentem, exploram e até levam os seus próprios seguidores, ou fiéis, como queiram chamar, à falência? Casos repletos sobre isso a gente tem aos montes, gente. Pessoas que doaram tudo convencidas de que teriam prosperidade e perderam até, inclusive, a própria casa onde viviam, perderam os próprios bens que tinham, diante da lavagem cerebral pútrida que essas pessoas fizeram para se locupletar, para se enriquecer de forma desavergonhada em cima dessas pessoas, em nome de um Deus. Portanto, quando as pessoas dizem, eu estou rico, graças a Deus,
Verifique se o Deus que ela está rezando é o Deus do dinheiro ou o Deus da Bíblia que manda compartilhar o pão. Se essas pessoas que almejam prosperidade, que almejam, de uma certa forma, enriquecerem, estão propagando preceitos religiosos que só visam os fins próprios, por favor, parem de dar dinheiro a essas pessoas. Juntamente com o enriquecimento ilícito, que já é algo ilegal, imoral e absurdo, há também uma fala que esconde muitas ideias antissociais e que são propagadores de violência e discriminação e ódios e disseminadores de brigas e contendas e guerras entre as pessoas, que não podem mais se perpetuar. Eu espero que esse vídeo sirva de reflexão para vocês e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Deus não existe. Seu dinheiro é seu. Não doe ele para salafrários de igrejas nenhuma.